Olá a todos, cá estamos então para mais uma vez olharmos para aquilo que se anda a passar nos mercados financeiros, portanto no dia de sexta-feira, relativamente também ao dia de hoje, vamos então olhar em termos de indicadores para aquilo que nos espera ao longo da semana. Portanto, relativamente ao dia de sexta, temos algumas más notícias relativamente aqui, uma ressaca das más notícias relativamente ao antiviral que andava a ser testado nos Estados Unidos. Portanto, isto é falta de representatividade, no fundo, deste mesmo estudo ou deste mesmo teste, aqui a trazer então alguma aversão pelo risco no início do dia. Portanto, mas depois acabámos por ter uma inversão desta, deste mesmo sentimento e as bolsas até acabaram por valorizar no final do dia. Portanto, nos Estados Unidos elas valorizaram entre 1% e 2%, enquanto na Europa o sentimento da aversão pelo risco acabou por continuar e tivemos então as bolsas a caírem mais ou menos por volta de 1%. As yields acabaram também por cair, um bocadinho por todo o mundo, não, ou seja, pelas duas regiões, tanto pela Europa como pelos Estados Unidos. Pronto, refletindo também aqui aquele início de dia de aversão pelo risco. Portanto, não houve aqui uma inversão da procura por dívida pública destes países. Pronto, em termos de calendário, aquilo que nós temos que tivesse marcado aqui o dia em termos de indicadores foi então as retail sales a saírem para o Reino Unido, portanto, aquém das expectativas. Parece que é o novo normal, tudo aquém das expectativas. Depois, durable goods orders para os Estados Unidos também aquém das expectativas. Pronto, e de destacar no dia de hoje também um maior apetite pelo risco. Portanto, isto aqui vai ser muito impulsionado por novas notícias de que o Banco do Japão irá triplicar o seu portfólio de dívida empresarial. Portanto, isto aqui a trazer algum ânimo aos mercados asiáticos e pronto, depois de certa forma a contagiarem os europeus e também aparentemente a contagiarem os americanos, uma vez que os seus futuros estão a apontar para cima. Pronto, e vemos então as bolsas a subirem, as yields a caírem. Portanto, aqui, apesar do apetite pelo risco, também existir aqui alguma oportunidade de diversificação do portfólio de vários investidores. E o crudo a cair e o ouro também a cair ligeiramente. Um, Pronto, de indicadores, dá destaque no dia de hoje. Então aqui, no fundo, a press conference do Banco do Japão e a unemployment rate também a sair para o Japão, mais ou menos de acordo com aquilo que era esperado. Desculpem, isto vai sair. Eu já tinha saído e estava aqui a confundir. De que a atual seria a previsão, mas não. Portanto, isto vai sair então às 11h30 da noite. Depois, no dia de amanhã, aquilo que vamos ter de maior destaque, eu diria a Consumer Confidence nos Estados Unidos e também, digamos, em França. Depois, quarta-feira, dia de CPI para a Austrália e depois também de dar destaque da CPI também na zona euro e aqui na Alemanha, o PIB para os Estados Unidos do primeiro quarter, portanto do primeiro trimestre, e depois crude oil inventories também, aqui com algum impacto. Depois, não se espera aqui uma grande alteração da decisão de taxa de juros por parte da Fed, no entanto, a sua press conference pode dar aqui alguns indicadores do que é que nos espera para esta economia no futuro. Depois, no dia de quinta-feira, é interessante olharmos para Manufacturing PMI assim, para a China, uma vez que a China está à frente de nós na recuperação desta pandemia, portanto, aquilo que lá se passa pode traduzir aquilo que se poderá passar cá. Depois, dados de mercado laboral também a saírem para a Alemanha e para a zona euro. Depois, também aqui dar destaque então à press conference do BCE, por volta do meio-dia e meia. Também de dar destaque no dia de sexta-feira, eu diria então às Manufacturing PMI para o Japão e para os Estados Unidos também. Pronto, em termos de gráficos, relativamente ao par euro-dólar, o que nós temos observado é uma valorização do dólar, pelo menos na sexta-feira. No início do dia houve uma valorização do dólar, no entanto, isso inverteu na segunda parte, também refletindo o maior apetite pelo risco.
E no dia de hoje o dólar de facto está a cair. Portanto, vemos aqui então o euro a valorizar quando comparado com o dólar, e é por isso que vemos então aqui este comportamento muito claro no dia de hoje, e então depois também aquela queda muito por consequente da valorização do dólar durante grande parte da semana passada e parte do dia de sexta-feira também. Não foi, tentámos quebrar aqui esta zona e não foi suficiente, zona de suporte. Veremos então o que nos espera. Eu gostava de mostrar também aqui, desculpem, isto aqui, Commitments of Traders, é no fundo dá-nos no fundo a posição de grandes investidores no mercado. E isto aqui é importante para percebermos no fundo a sua qual é que é a sua posição, no fundo, o que é que nos espera, porque no fundo o impacto que eles têm no mercado acaba por ser muito maior do que aquilo que nós, mais pequenos investidores, que vamos por ter. Portanto, relativamente ao euro, nós observamos que large speculators, como podemos aqui observar, têm estado a aumentar as suas posições relativamente ao euro. Portanto, estão mais long do que estão short, digamos. Portanto, estão numa posição mais compradora do que vendedora. No entanto, aquilo que nós observamos aqui é que também a força do dólar nos últimos tempos também tem feito com que, no fundo, tem impedido com que o euro suba de certa maneira. No entanto, não foi suficiente para quebrarmos esta zona de suporte. Aquilo que se irá passar é um bocadinho incerto. O dólar está a cair no dia de hoje, no entanto, eu duvido que continue a cair durante muitos dias. Por isso, vamos ver o que nos espera. Também dá para observar que a compra ou o número de posições que no fundo estão aqui como long têm vindo a ser cada vez menores, como podemos observar. Portanto, estão a aumentar, mas uma taxa cada vez menor, e isso pode retirar força a uma valorização do euro. Depois, relativamente aqui a mercados acionistas, aquilo que podemos observar então no dia de sexta-feira foi esta subida, e no dia de hoje então aqui um gap de alta e a corrigirmos um bocadinho. Isto relativamente ao Stock 50. Também, no dia de hoje, no dia de sexta e de hoje, então aqui o sentimento positivo do mercado, ver-se também muito visível no Dow Jones. Também andarmos aqui nesta linha de 50 de Fibonacci, portanto, não foi suficiente para quebrarmos de uma forma muito clara. Veremos o que nos espera no futuro. Depois também o S&P 500 com um comportamento parecido, como podemos aqui observar, neste caso aqui com uma maior preponderância, esta quebra dos 50%, desculpem, dos 50 da linha de 50 de Fibonacci, e então no Nasdaq isso é ainda mais visível, uma vez também já ultrapassamos a linha de 61.8. Bem, relativamente aqui à libra esterlina, aquilo que podemos observar, como já referi algumas vezes, então um padrão de W que pode fazer com que voltemos a testar então esta neckline, veremos se de facto poderá acontecer, e se quebrando esta zona de suporte poderá eventualmente vir a testar esta aqui em baixo. Veremos se de facto isso acontece. Temos aqui talvez um padrão de Head and Shoulders a começar, é preciso dar aqui algum tempo e, no fundo, para nos dar aqui uma ordem de entrada correta. Pronto, relativamente também ao preço do barril, tem vindo o mesmo, foi recuperar no final da semana passada e no dia de hoje está numa queda outra vez. Portanto, veremos se de facto, no fundo, conseguimos recuperar algum bocado daquilo que já perdemos no dia de hoje. Depois, relativamente ao USD-CAD, no fundo, temos visto o dólar canadiano aqui a ir muito ao sabor e ao apetite da variação do preço do barril. Portanto, se o preço do barril aumenta, o dólar canadiano acaba por valorizar. Nos últimos tempos, aquilo que aconteceu predominantemente foi a perca de valor do dólar, do preço do barril, e com base nisso vimos então esta perca de valor brutal do dólar canadiano. Também a juntar a isto um ganho de valor do dólar americano, muito por consequência da aversão pelo risco. E nos últimos dias há aqui alguma exaustão da perca de valor do dólar canadiano, também o preço do barril a bater no fundo, e isso então a trazer aqui
alguma recuperação no fundo ao dólar canadiano. E o dólar americano tem sido nestes últimos dias muito volátil e é por isso que temos então aqui estas candles brutais, com sombras brutais, por isso é um bocado complicado perceber então, fazer aqui uma análise técnica muito, muito consistente. Isto porque os fundamentais podem, no fundo, partir isto tudo, partir no fundo a análise técnica que façamos. Depois, também relativamente aqui ao USD GPI. Eu diria que estas duas moedas têm sido as mais procuradas de todas. E com base nisso é um bocado difícil de interpretarmos uma tendência muito clara. No fundo, vemos que esta zona de suporte temos vindo a tentar testá-la, mas sem sucesso. Veremos se é desta. Nós no dia de hoje vemos o iene japonês a ganhar força e o dólar americano a perder. Veremos se é suficiente mais uma vez para quebrarmos então esta zona de suporte que é forte. Relativamente ao USD CHF, o CHF, como já referi aqui várias vezes, não tem sido a moeda preferida, a moeda ativo de refúgio preferida dos investidores, o safe haven preferido. E com base nisso, nós vemos então aqui alguma predominância da valorização do dólar e por isso então esta tendência de alta a acontecer. Veremos se de facto se poderá manter no futuro. É, no entanto, ainda um bocadinho incerto. Relativamente também aqui ao dólar australiano. Também, como já referia, temos aqui uma formação de W e depois também uma zona de resistência aqui a acontecer, também muito clara. E caso não seja capaz de a quebrar, poderemos vir testar então esta zona e caso quebre esta zona, podemos vir testar a neckline aqui em baixo. Desculpem. Portanto, é de estarmos atentos. De facto, pode acontecer. Esta zona de resistência é relativamente forte. Como podemos aqui ver, se no fundo alongarmos esta zona, no fundo, temos aqui um toque, dois toques, 3, 4, 5. Portanto, é relativamente forte. Veremos se de facto é suficiente para quebrarmos. Neste preciso momento, não parece que seja. Está aqui a oferecer alguma resistência, mas veremos então o que nos espera. Depois, aqui também, se de facto existir uma inversão, é possível que haja aqui algum suporte, alguma zona de guerra, porque também há aqui uma zona de suporte, como podemos aqui observar. Veremos, ainda são aqui algumas etapas para ultrapassar até chegar a esta, mas de facto é algo que pode acontecer com o tempo, mas numa perspectiva de alguns dias, não diária. Também, relativamente ao dólar neozelandês, temos então um comportamento também parecido, como é normal. Então esta formação em W, mas no fundo a não subir tanto quanto subiu o dólar australiano. E neste momento também aqui nesta zona de suporte a ser incapaz de quebrar mais uma vez. Relativamente ao ouro, aquilo que podemos observar no dia de hoje é então uma quebra ligeira do valor deste metal e veremos se de facto podemos então quebrar esta zona de suporte que aqui está também muito clara. Como podemos aqui ver, uma zona de suporte muito clara. Podemos aqui ver bem, a quantidade de toques que aqui há e que não foi possível ultrapassar são mais que muitos. Pois aqui também tentámos vir aqui uma vez e não conseguimos. E agora estamos mais calmamente a testar outra vez. Veremos se de facto poderá acontecer. Se de facto acontecer, eu diria que há dois targets aqui. Um deles seria este, que também tem aqui um toque, e aqui possivelmente outro, um bocadinho mais abaixo. E caso ultrapasse, então o target seria aqui. Veremos se de facto pode acontecer ou não. É tudo por hoje. Nós vemos-nos amanhã e muito obrigado.